A segunda demorou 16 minutos para poder ler todos, porque ela leu esses 2, ficou esperando dar os 8 minutos dessa, e aí leu esse aqui. Então a resposta para esse caso é 16, certo? Quero que vocês tentem pensar uns 5 minutinhos, e depois eu explico a solução. Ok? Eu vou passar o link para vocês. Ah, deu para entender o que o problema quer? Hum. Qualquer dúvida é só botar no dúvidas ou discussões. Então, Daniel, tenta, eh, tenta jogar fácil. A sua ideia gulosa, ela tá correta, sendo que você não precisa codar ela. Essa é a parte legal do problema. Tenta pensar mais a fundo o que essa ideia gera como resposta. É, não sei se isso ajuda, mas é exatamente essa a ideia. Certo, então, quem pensou em alguma coisa, eh, pode mandar aí no discussões, eu já vou pra solução. A ideia do Daniel foi ordenar, enquanto um dos 2 vai ler o maior, que tem maior tempo, o outro vai lendo os menores, e essa foi a ideia dele. E acaba que essa ideia é a ideia correta. E, na verdade, a gente não precisa codar ela para simular o que vai acontecer. A gente pode olhar num pente e perceber o que acontece, certo? Então vamos pegar esse caso. O caso que tem no input, né, na entrada, é uma das 2 possibilidades. Nesse caso, o que acontece? A gente vai ter ordenando, né, 2, 3, 8. Enquanto um vai ficar 8 minutos lendo esse, o outro vai ter lido esses 2, vai ficar esperando ele ler esse, para aí sim ler esse, e esse outro, quando terminar de ler esse, vai ler esses outros 2. Então o que acontece? Nesse caso, o que lê dos menores para maiores vai ler todos, esperar esse cara ler o máximo e depois ler o máximo. Então, nesse caso, a resposta vai ser 2 vezes o máximo, né? 2 vezes o máximo. Certo.
isso ocorre quando o máximo é maior ou igual à soma de todos os outros. Então, isso ocorre quando mx maior ou igual à soma total menos mx. Vamos dizer assim, né. A soma total é isso aqui, tudo bem? O outro caso seria o caso que ele não é maior ou igual, né. Por exemplo, vamos criar um aqui: 2, 3, 5, 7, 8. Nesse caso, o que acontece? Enquanto uma pessoa vai ler esse, a outra vai ter lido esse, e vai estar começando a ler e vai estar no meio desse, né, vai estar no minuto 3 desse. E essa pessoa vai ter acabado esse livro. Então eu vou pintar de preto a ordem de um e de vermelha do outro, ok? Então, esse aqui vai ser de azul, vai. Esse aqui vai ser o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então a primeira pessoa vai ler nessa ordem. A segunda vai ler primeiro o maior, e quando ela ter lido o maior, eh, a segunda pessoa já vai ter lido esse primeiro livro. Então, a primeira a que leu o máximo vai ter disponibilidade para ler esse, depois para ler esse, depois para ler esse, depois para ler esse. Isso sempre é válido, porque, se isso não fosse válido, cairia para esse caso aqui, aonde esse cara é maior que a soma dos outros. Nesse caso, esse cara não é maior que a soma dos outros. Então sempre existe um cara que é menor que ele, né. E nessa maneira de ler os livros, eh, como eu estou garantindo que sempre tem um livro disponível para ambos, a resposta é simplesmente a soma dos tempos, que é a resposta ótima, certo? Então a gente imprime o mínimo entre esses 2 valores. Essa Esse caso é o caso ótimo, né, o tempo de ler todos os livros é simplesmente a soma dos tempos dele. E a gente prova que dá certo nessa maneira gulosa. Enquanto um lê o máximo, o outro lê do menor para o maior. Porque sempre que quando, o maior terminar de ler o livro dele, vão ter algum prefixo livre para ele ler. Então ele vai fazer a mesma ordem que esse cara leu. Ele vai repetir os passos desse cara, que é ler do menor para o maior. Então o código é simplesmente, vou mostrar para vocês aqui, é simplesmente isso. Você vai criar uma variável soma, né, que tem que ser long long, porque pode ultrapassar o limite de inteiro, que é 10 elevado à nona. Aí você vai ordenar o nosso vector de inteiros e vai imprimir o que for maior, a soma ou 2 vezes o máximo. E aí esse é um problema, né, que você usa uma ideia gulosa, mas você acaba não precisando ter que codar ela, vamos dizer assim, você já limita a resposta para 2 casos. E se cada lido só precisa ser lido uma vez, hum, aí é outro problema, deixa eu ver. Aí você quer dividir os livros em 2 subsets, de modo que a diferença entre eles seja mínima. Então você quer aí esse é o problema, né. Mas eu não sei como resolve. Ah, 10 à nona. Tipo, dá pra fazer ADP de subset, né. Dá pra fazer a knapsack, sendo que não dá pra esse valor aqui, né. Tipo,
Não sei se é tão fácil esse problema. Tem alguma ideia, Luca? É porque, se eu não me engano, esse problema já caiu na seletiva, né. Só que era N50. Você tinha N50, você queria fazer um time. Ah, não, aquele problema é diferente, é o times, né. Eu acho que ele quer alguma coisa parecida. Ele quer botar exatamente N/2 em cada time, eu acho. Não é isso aqui, velho. Isso não é aquele tosco de. É uma DP, né. Não é isso aqui? É um da seletiva. Seletivo não ficou no esporte? Não, mas não é desse ano. Ah, tá. É de um ano anterior aí. É aquele lá mas aquele acho que você tem que botar N/2 de um lado, N/2 do outro, e a diferença entre os 2 times tem que ser mínima, que é a diferença de habilidades. Eu não sei se tu lembra o nome, ó. Big. Não sei qual que é esse Aí é aí. diferente, é outra coisa. Naquele você limita a quantidade pra cada lado, né, e o N é par sempre. Nossa, aqui. Esse aqui você não precisa limitar. Então eu acho que acho que esse problema não é fazível não, ô Luca. Pra va Seria não pra tipo. valores dessa nona. Hum, Pelo menos eu não sei. Eu sei que provavelmente não é guloso. Provavelmente é uma DP. Mas deu pra entender a ideia desse problema? A gente pensa um guloso, a gente vê como é que o algoritmo funciona, e com esse algoritmo a gente não realmente precisa codar ele, né. A gente, vê que é uma construção válida, vamos dizer assim. E aí tem 2 casos, que é esse que eu fico esperando e esse que dá pra ler tudo certinho. Então o pior desses 2 casos é a resposta. É isso. Mano, eu não eu tava pensando em alguns aqui, mas eu acho que tipo, a maioria você usaria tipo BIT ou SEG, alguma coisa assim pra melhorar a trilha. Eu aceito. Eu tava pensando nele aqui também. Mas não. Mano. Hum, Explica ele aí, pô. pode ser. Pode ser, pode ser. Não que o enunciado seja difícil de entender, mas só pra
É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Eu posso comentar por cima, você vai ter, né, os tamanhos e os valores. E aí você quer maximizar a soma de valores menos a diferença do maior tamanho para o menor tamanho, do mesmo grupo de peças. Então, tipo, se você escolhe, por exemplo, nesses exemplos, se você escolhe todos as peças, você vai somar todos os valores da direita, que são os valores, e aí você vai subtrair 11 menos 2, porque é a diferença do maior tamanho para o menor. Aí daria quanto? Daria 10 menos 9, daria 1, o que é menor que 6. Então estaria errado, né? Por exemplo. Então, Você tem que pegar então números, tamanhos os mais próximos possíveis. não sei, depende. Talvez sim, talvez não. Talvez tenha uma obra que vale muito dinheiro e seja muito grande, mas ela vai compensar porque ela vale muito, entendeu? É, tipo, a ideia é que você vai pegar um range de sizes, né. Você vai pensar também, Big? Eu vou pensar um pouco aqui também, mas eu tô com umas ideias. Aham. Não vou pensar no melhor. Eu simulei essa Joy, eu fiz o primeiro e o quarto e não fiz esse. Aí depois eu vi Isso. que era só um guloso e eu fiquei muito puto. Porque eu achei que era uma DP, tá ligado? E eu não tinha conseguido Aham. ter feito. Esse foram pra CP. Pois é, Bastante. Vou pensar aqui. também. Ah, eu acho que eu sei a solução. Big, eu vou te mandar uma mensagem, ver o que você acha. Beleza. Discord mesmo? É, no PV do Discord. Beleza. Eu acho que isso funciona, eu não sei porquê, mas faz sentido. Tiro o último. É, tipo, você vai ter o range, né? Aí Aham. você tenta aumentar o R ou diminuir o R, ver o que for melhor. Tipo, Vou tentar é tipo. formar. Peraí, É, porque é ótimo você sempre pegar uma sequência de valores, né? Isso a gente já Uhum. percebeu. Tipo, se você pega um cara X e um cara Y, na resposta, todo mundo entre X e Y em tamanho tem que estar dentro, pra otimizar Sim. o Então somatório. você vai tentar Então é pegar o sempre um maior range. pra cada cara, né? Tipo, você diz uma busca binária? Não, você vai tentar, tipo, pegar o É, maior não, o que eu range penso. pra cada cara que Exato. você põe. E aí, tipo, Mas é que, será que não tá, tem algum entendi o que você cara, quis dizer. Entendi o que você quis dizer. tipo, mas será que é monotônico mesmo? Tipo, será que não vale a pena voltar? Você disse, eu subo pra um cara que piora muito agora, mas se eu continuar É, subindo, vai melhorando muito, exato. né? Será que não rola? Talvez, talvez. Pode ter obras com o mesmo tamanho? Pode, né? Pode, tipo, eu acho que pode. Deixa eu ver. Não faz sentido não poder, eu acho. Não tem nada falando que não pode. É porque se pode, aí no primeiro valor que você some, tipo, suponho que tem vários com 11, né?
Então, no primeiro Uhum. caso, vai piorar muito e depois vai só melhorar. Então, não Depois valeria a vai pena ter. melhorando. Tá. Que, tipo, Ah, entendi. Tranquilo. Ah. Acho que eu entendi, Big. sacou no sentido, tipo, você conseguiu a resposta e entendeu por que tá errado? Os dois, se liga. Ah, pô. Vou mutar porque eu vou digitar. Eu sei uma solução, só que claramente não é que você vai falar. Não é que vai falar, né? Segue com lazy. Então, eu sei que você não precisa. Eu lembro do código dos caras que fizeram. Posso te falar minha ideia? Posso te falar minha ideia? Tipo, eu vou compartilhar a tela rapidão, só pra mostrar o Paint. É o seguinte, o que que você percebe, né, a primeira coisa que você percebe, deixa eu pegar o exemplo que ele ajuda. A primeira coisa que você percebe é isso aqui. É o que você falou também, né, eu tenho aqui 2, 3, 4, 5. O que eu sempre quero é um range, certo? Porque se eu pego esse cara e esse, não faz sentido eu não pegar esse, porque ele só vai acrescentar na minha resposta, porque isso aqui é sempre positivo. Então beleza. Suponho que eu tô agora, em algum momento, dizendo que esse cara é o máximo. Eu fiz um for, né, do menor pro maior, em tamanho, e tô falando que esse cara é o máximo. O que que eu quero? Se eu pegar minha fórmula, eu vou ter S menos o mx mais o mínimo. Então o que eu quero é algum cara no meu prefixo que maximize. Isso aqui já está fixo, né? Então não importa. Então tira isso. Então você quer S mais mn máximos. Você quer maximizar isso aqui. O S seria o quê? O tamanho, o somatório disso em range, mais o valor desse cara. Então, se eu quiser esse cara, eu pegaria ele mais esse valor aqui. Se eu quiser esse cara, eu pegaria ele mais esse valor aqui. Certo? Então é
dá pra fazer update com uma seg com um lazy, por exemplo. Aí dá certo. Mas não precisa, né? Ah, falando que o 4 é o máximo? Ah, eu não lembro que valor era. Tá. Quê? Tô. Eu botei esse caso aqui do exemplo, que eu copiei no meu papel aqui. Certo. Ó, então o que você fez é você quer pegar o máximo de, certo, MN mais a soma. Quando eu quero você, o máximo quando você, disso até um cara isso, menos o valor dele. isso, Então, certo. tipo, Certo, esse mas aí menos até aqui, eu tô- ou esse menos até aqui. Eu quero isso aqui, né? sim. Eu tô considerando que eu então posso cortar esse 11, eu ignoro o 11. Ok. Eu não vou ignorar, porque eu vou considerar como cada cara sendo o fim. Se, quando eu acho a resposta agora, vamos dizer que a resposta agora seja eu me parear com 2, certo? A resposta pra quem? Pro 4? Pro 11, sei lá, pro 4, seja eu me parear com então. 2. Tá. Eu com 2. Então, ou seja, então o fim vai ser o 2. Você concorda que quando eu chegar no 11, a resposta possível ou vai ser o 11, terminar no 11, ou terminar no 2? Nunca vai ser melhor terminar no 4? Eu suponho que você vai fazer um two pointer nisso, né? Não é um two pointers. Deixa eu explicar do zero aí. Porque a melhor resposta do 2 é ele mesmo, porque não tem ninguém atrás. Sim, A melhor resposta do 4, você vê se é melhor pegar o 2 ou melhorar esse ponteiro. isso. Não pode fazer isso. É isso a mesma resposta. Aí, Então mas, você fala que o final é crescente. O início é crescente. eu tô dizendo que o início não muda. Você pega nesse intervalo. Pra o cara ir, a resposta é ou a resposta de I-1 ou I. O povo deve estar todo bugado, não tá entendendo nada do que a gente tá falando. Porque se eu pegar isso daqui... Nunca vai ser melhor eu pegar ele. Tipo, se pra ele eu peguei outro cara. Porque se pra ele eu peguei outro cara... Nunca vai ser bom terminar nele, é isso. Caralho, faz todo sentido, né? Porque se eu pegar ele... Se fosse melhor ele pegar ele sozinho... A gente Beleza. pega. Mas se não foi melhor é porque ele já tem melhores caras antes. Então eu já pego a resposta dele junto. É. Por fim a solução consegue. É mais fácil, porque dá certo. Vou parar de compartilhar. Tá bom, eu vou. Deve ter ficado. Foi uma. Explica aí, vai. Tá bom. Devia ter baixado o negócio de desenhar, mas agora já foi. Cara, que legal esse problema. É legal mesmo. Certo, então, como o Léo tava falando, é porque Léo já fez muito problema também, aí ele já foi direto pra a parte legal do problema. Só que eu acho que pode ter gente que, como nunca viu muito problema assim, talvez nunca nem viu problema parecido, não entendeu como a gente chegou onde a gente tava. Então eu vou explicar desde o zero pra ficar claro. Certo. Aí o que a gente quer maximizar, que é S, que é a soma do intervalo. Primeiro, eu acho que ficou claro porque a gente quer um intervalo. Então, a gente ordenou aqui. Aí mais um. E tal. Eita, mais um. E tá ordenado pelo tamanho. Que é assim. Certo? Tá bom, esse negócio ficou tudo estranho, mas... Enfim, a gente ordenou pelo tamanho. Porque a gente quer pegar... Se a gente pegar dois caras, todo mundo que tá no meio deles vai ser sempre bom pegar. Sempre vai aumentar a resposta porque o valor de todo mundo é positivo, que era o que ele tinha falado. Então a gente quer maximizar S menos o máximo mais o mínimo. Só que, como a gente tá pegando uma range, isso aqui é o peso, M é peso. Certo? Só que, enfim.
Só que como a gente tá pegando uma range, que é um intervalo, a gente sabe que o máximo vai ser o primeiro e o mínimo vai ser o último ou invertido. O máximo vai ser o último e o mínimo vai ser o primeiro. Depende de como você for iterar pelas coisas. Então, a gente pode considerar uma coisa. A gente pode considerar a resposta. Vamos dizer, voltar para o exemplo. Como é que era? 2, 3. 2, 3. Eu já vou logo ordenar pelo peso. 4, 5, 11, 2. 4, 5, 11, 2. Então o que eu vou fazer aqui, como eu sei que vai ser um intervalo, eu posso dizer que a gente pensa assim, vou brutar o primeiro cara, ou seja, eu vou brutar o início do intervalo. Como assim brutar? Eu vou testar a resposta para todo mundo, como se todo mundo fosse o início. Vamos, por exemplo, a resposta, eu vou botar um for, então eu vou começar um ponteiro aqui nesse cara e vou dizer qual é a melhor resposta para o fim do intervalo ser ele. Aí depois, qual é a melhor resposta para o fim do intervalo ser esse? Qual é a melhor resposta para o fim do intervalo ser esse e tal. Então assim a gente vai e a gente vai testar todo mundo sendo o fim. Então a gente sabe que a melhor resposta vai ter que terminar em alguém. Então se a gente testar todo mundo, uma delas vai ser a melhor resposta. Só que, tipo, se o n fosse pequeno, deixa eu olhar aqui, o n é quanto? Tá bom, o n é 5 vezes 10 à quinta. Para essas outras subtasks aqui, seria bem fácil. A gente pode brutar o início e brutar o fim, e só calcular a resposta para ele. Isso fica n ao quadrado, certo? Que daria pra gente fazer de boa. Só que eu acho que dá pra ver essa solução fácil. Só que não tem nenhum guloso, não é nada. É só que é chamado brute, que a gente só vai testar todas as possibilidades e vai ver qual é a melhor. Só que isso não é uma solução. Não é a solução que a gente quer achar, né? Porque senão seria um problema muito chato. Certo. Então a gente só vai brutar o início do intervalo, porque se a gente só brutar o início vai ficar O de n. E, certo, para cada cara a gente quer achar qual é o melhor final possível, certo? Vamos dizer que eu vou ordenar ao contrário, porque na minha solução eu fui do maior para o menor, porque, sei lá, tanto faz. Tá bom, eu vou do menor para o maior, porque lá eu tinha feito assim, aí já foi isso aí, então certo. Então, quando eu chegar num cara, eu sei que ele vai, eu sei assim, eu defini que ele seria o final. Então eu quero achar o início. Como eu posso achar o início? Tem esse jeito de testar todos os inícios possíveis e ver qual é o melhor, mas enfim, não é uma coisa muito legal de se fazer. O que a gente vai querer fazer, tendo ele o fim, vou começar desde o zero. Se o fim for ele, se o fim for, a gente tá aqui iterando. O fim é meu nome. Certo, o fim é esse cara. Como não tem nenhum cara antes dele, então a gente é forçado ao início ser ele também. Como o Léo tinha dito, o que a gente quer é isso. Aí qual vai ser a resposta? A soma, qual é a soma? Só ele, 3, menos o máximo menos o mínimo. Então, isso aqui vai zerar e a resposta para ele vai ser só 3. Certo? Aí, para o próximo cara. A gente passou, chegou aqui. A gente tem duas opções. Ou pegar esses aqui, que ele Léo tem dito, ou a gente cortar por aqui. Ou seja, qual era a resposta dele? Era... Enfim. Como é que ele tinha dito? Era 3, era 3. Não é a resposta que eu quero. Como é que você tinha escrito aqui mesmo? A gente vai cortar o MX e vai ficar... a gente quer maximizar a soma mais o mínimo. Menos MX mais o mínimo.
como o MX já tá fixo, né? Então você mata ele. É. Então a gente É uma não conta. constante. Você não consegue variar ela. É, porque a gente foi justamente o que a gente definiu, né, nesse brute. Então, a gente quer maximizar isso aqui, S, mas em vez de MN eu vou colocar S mais A de I. E vou definir S de I como a soma até lá. Aí a gente quer achar qual é o maior antes. O que a gente pode perceber é que quando eu ando esse ponteiro, certo? Eu tô aqui. Vamos dizer que eu calculei a resposta para mim. A resposta nesse nível é A, a resposta nesse nível é B. Quando eu pulo, eu apago o ponteiro daqui e ando para cá. O que é que vai mudar na resposta no valor desses caras? Porque esse cara vai ter esse valor fixo para ele. Esse valor aí dele não muda, né? Porque é um valor constante que a gente lê na entrada, então é definido. Esse valor, quer dizer, então esse valor fica fixo para todo mundo. E esse valor de S, ele também vai mudar por uma quantidade igual para todo mundo. Por quê? Porque quando a gente andou esse ponteiro, todas as somas, vamos dizer que tinha um bocado de cara aqui também. S é o quê? É a soma de todo mundo que veio antes até mim. Quando eu vou para o próximo, esse nível aqui, ele foi adicionado em todo mundo. Então, eu tenho que pegar esse S e adicionar na resposta de todo mundo. Então, se eu quisesse, eu poderia salvar manualmente. Deixa eu voltar aqui. Certo, então vamos pensar assim. Eu vou salvar qual é o valor de S mais AI para todo mundo e vou deixar salvo. Certo? Vou até codar isso porque, sei lá, pode ser legal. Pra depois a gente... Hã? Legal. Porque depois a gente vai otimizar, que também é uma parte legal do problema. Tudo fica igual atrás, né? Então e o melhor é o último. Eita, não posso usar scanf. Ele vai ler o quê? Vai ler N. Vai ler A. Aí tem que ler BI também depois, né? Ou ele vai dar em pares? Ah, vai dar em pares. Então tem que fazer um vetor de par. Sim, aí ponto first, aí ponto second. Agora eu vou ordenar a.begin, a.end e eu vou dizer, eu vou chamar esse negócio aqui, esse S mais aí, de, sei lá, isso aqui eu vou chamar de complemento. Por que complemento? Porque a gente vai pegar esse negócio, vai complementar com o meu valor e vai calcular a resposta. Então eu vou chamar de complemento aqui. Vou chamar um vector de complemento, porque se a gente salvar, vai ter esse vector, vai ter todo mundo. Tipo, se eu tô aqui, esse cara vai ter o complemento dele e o dele. Então eu só preciso ficar dando pushback para ir atualizando. Certo. For int tem mais alguma coisa para ler? Não, né? Não. Se i for igual a zero, o único complemento vai ser ele mesmo. Então complemento. Ah não, calma. Primeira coisa antes. Quando eu chego num cara, significa que eu andei do último. Então, quando eu ando do último,
Não, na verdade eu tenho que... Certo, então esquece o que eu acabei de dizer. Uma dúvida. Oi. Quando você tá fazendo isso de passar, de andar ao máximo, aí sempre vai ser melhor você pegar o último com aquele máximo ao invés de pegar alguns dos que estão entre, né? Porque sempre só vai melhorar se você pegar o mínimo e o mínimo que é o primeiro lá que você ordenou e o último agora. É isso? Calma. Não. A resposta... Eita, meu PC vai morrer aqui, travou. Aqui. Oi? Alô? Ah não, meu PC travou. Não acredito nisso não. Alô? Opa. Por exemplo, naquele caso lá do 11 sendo o último, você pegar o 11 com 2 sempre vai ser melhor do que você pegar o 11 com 4, né? Porque no 2 você vai... Pegando o 2 você vai diminuir o mínimo, mas você vai aumentar o valor do 4 no meio. Pegar o 2 sempre seria melhor. Não. Nesse caso aqui, você está dizendo que esse intervalo seria melhor que esse. Isso. Mas tipo, ó, vou calcular o valor desses caras aqui, certo? Desse nível vai ser só 3. Melhor, no caso, seria 3 mais 2, porque é... Não, enfim. O valor desse cara é 5, o valor desse cara é 9. Quando eu passar... quando eu passar eu vou adicionar 5. Então vai ficar 10. Mas vamos dizer, por exemplo, que aqui não era 5. Aqui era... Será que 1 fica coisado já? Ou esse intervalo é melhor que esse? Isso aqui é 3, isso aqui é 5. Quando passar, esse aqui vai ficar 4. Esse aqui, ó, nesse caso aqui, por exemplo, depende do peso. Porque isso não está muito claro, eu acho. Ó, quando a gente ordenar aqui, a gente não sabe o final do intervalo que a gente vai escolher. Aqui é o início e aqui vai ser, quer dizer, aqui é o final e aqui vai ser o início. O início do intervalo, ele pode estar em qualquer posição. A gente não pode assumir nada sobre qual é a posição. Tipo, a gente não pode assumir se ele está aqui, a gente não pode assumir se ele está aqui, a gente não pode assumir nada. A gente tem que, tipo, ele vai estar em alguma dessas posições. E vai ser na posição que tiver o maior S mais AI, que pode ser qualquer posição. Por quê? Porque quando eu desço, certo? O que é que acontece? Quando eu desço, eu aumento o S, porque eu adiciono esse valor, mas eu diminuo o AI. Então, isso aqui pode ficar vamos dizer que eu tenho os valores anteriores. Ele pode ser uma função tudo aleatória, assim, porque a variação AI e S, a gente não vai saber exatamente qual é que vai ser. Tipo, o AI pode cair muito, o que vai diminuir bastante a resposta, mas o S também pode subir muito, o que vai melhorando a resposta. Aí a gente não pode assumir nada. Tipo, a gente quer achar esse pico aqui, por exemplo. Só que a gente não sabe. Tipo, a gente não sabe que ele está aqui. A gente sabe que ele vai estar em alguma posição. Mas a gente não pode assumir que ele está no primeiro, nem no segundo, nem nada. Porque justamente quando a gente anda de uma posição para outra, um fator da coisa aumenta, que é esse, mas outro fator ele diminui. Porque a gente sabe que já que a gente ordenou pelo AI, a gente sabe que o peso desse é menor do que o peso desse.
Então, como a gente adicionou um cara a mais, o S aumentou. Mas com certeza o AI diminuiu também. Com certeza não. Pode ser igual, mas nunca cresce. Então a gente não sabe qual vai ser o máximo dessa função aqui entre os caras anteriores. Por isso que a gente não pode assumir. Por isso que no caso eu vou estar salvando todos, entendeu? Se eu salvar todos e olhar todos, eu vou encontrar, porque eu vou estar olhando todos, certo? Sim. Deu pra entender o que eu quis dizer? Deu, agora deu pra entender. Ok. Certo, eu vou salvar tudo aqui porque, enfim. Então, aqui é o que? Aqui é só a soma dos dois, certo? Porque, lembrando, não necessariamente eu tenho que complementar com mais alguém. Eu posso complementar com qualquer outro cara que venha antes, certo? Então, aqui vai ser o valor mais a soma. Porque quando a gente complementar com ele, a gente vai remover esse valor daqui. Então, calma aí. Ops. Aqui vai ser a.ai.first e ai.second, certo? Então, o que é que eu tenho que olhar? Se comp.size for maior do que 0, ou seja, se veio algum cara antes de mim, eu tenho que achar qual é o melhor de todos. Então, eu vou criar outra variável melhor e vou chamar 0 por enquanto, porque eu quero saber. For int j igual a 0, j menor que comp.size, melhor recebe o máximo entre melhor e comp i. Então, eu estou recebendo justamente qual é esse maior valor. E lembrando que o que? Comp é todos esses valores S mais AI. Só que quando a gente for de um cara para o outro, a gente vai adicionar o meu valor S em todo mundo. Porque justamente lembrando que S é o que? É a soma. Tipo, daquele cara até mim. Certo. Então achei o melhor. Então a resposta vai ser o que? Vai ser o máximo. Ou o final não vai ser em mim. Então, ou seja, a resposta que eu já tinha antes vai ser melhor do que a minha de agora. Ou a resposta vai ser o máximo entre aqui e melhor. Quer dizer, eu nem preciso fazer, eu posso definir já melhor como isso aqui. Porque se eu vou tirar o máximo no final, eu só estaria tirando uma coisa redundante. Então eu vou dizer que vai ser melhor menos, ou seja, melhor é qual cara é melhor no final antes. Ou seja, qual é o melhor início, sabendo que eu comparei com todos os possíveis e peguei qual é o melhor, menos o meu peso, que é ai.first, certo? Então vamos colocar assim para ver se está certo. Ah não, calma, ainda tem que fazer uma coisa. Certo, depois que eu calculei a resposta, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar em todos os caras de comp. Eu não preciso nem disso, se o comp size for 0, ele já vai sair mesmo. Eu vou olhar em todos os caras e vou adicionar a eles o meu peso. Porque, como é um intervalo, todos esses caras agora, sabendo que o final vai ter depois, vão me conter. Então, for... Vou copiar isso aqui. Esse for, no caso. Porque isso aqui é só para iterar por todo mundo desse comp. Comp. Adiciono em comp o quê? ai.second. Que second é o quê? É o meu S. É o meu valor. Eu acho que é isso. Eu também tenho que, depois que eu fizer isso, eu tenho que colocar o meu valor aqui.
tenho que colocar ai.first mais ai.second. Por quê? Que é, por exemplo, nesse caso é o caso de terminar em mim. Então, antes eu já tinha o caso de terminar em todo mundo antes de mim. Quando eu passar, eu tenho o novo caso de terminar em mim. Então, certo, é isso aqui, eu acho. Então, só pra gente... Não sei se ficou claro quando eu estava falando, mas o que é que a gente está fazendo? A gente primeiro define um vetor que vai ter first vai ser o tamanho, second vai ser o peso. Eu chamei com o nome A só porque é conveniente escrever só uma letra pequena em vez de eu definir A, sei lá, pessoa ou obra, sei lá. Eu só coloco A porque é mais simples. Aí eu leio os valores, o peso e o valor. Eu ordeno todo mundo pelo que tem o menor peso, ou seja, pelo peso em ordem crescente. Se vocês olharem aqui, eu não coloquei nenhum comparador, mas é porque por padrão o comparador do pair ele ordena pelo menor do primeiro, e se for empatado ele desempata pelo segundo, por esse valor aqui que é o second. Então aí eu chamei esse vect que eu chamei comp, que é o que a gente vai comparar na resposta, que é, eu acho que, não sei se deu para entender, mas vai ser o valor de eu terminar em cada cara, vai estar dentro desse comp. Fico toda hora apertando Alt Tab. E quando eu tiver num cara, eu posso ou terminar em mim, o valor para terminar em mim é isso, porque se terminar em mim, eu sou o mínimo, e o único cara que vai estar o S do peso vai ser eu mesmo. Isso aqui eu tenho que fazer antes. Tenho que fazer antes isso. Porque, certo, então eu vou só falar o que eu fiz aqui. Isso aqui eu já tinha dito que vai ser o caso de eu terminar em mim mesmo. Isso aqui... Uma coisa. Tá gravando sim o áudio. Okay. Aí quando eu chegar em mim, se eu quero terminar em mim, então para todos os finais anteriores, o meu peso também vai estar contido. Então eu adiciono o meu peso para todos esses valores de início possíveis aqui. De todo mundo, eu vou me adicionar, porque se eu terminar em mim, o meu peso vai estar contido, certo? Aí, esse aqui é o caso de terminar em mim. Eu olho para todos os outros casos. Se eu quero ou não terminar nele. E vejo qual é o melhor, ou seja, qual que tem esse comp maior possível. E a melhor resposta para mim vai ser esse valor melhor de todos, menos o meu peso. Porque eu seria o máximo no caso. E a gente sabe também que esse êncer vai ser sempre positivo, porque a resposta vai ser sempre maior ou igual a isso, menos isso. Então a resposta sempre vai ser maior ou igual a i.second. Esse valor melhor só pode crescer, nunca pode diminuir, porque eu estou tirando o máximo aqui. Então depois eu adiciono a possibilidade de terminar em mim e depois eu printo a resposta. Deu para entender isso? Alô? Deu pra entender? Na medida do possível. Rapaz, diga aí o que é que ficou bugado. Essa questão era bem mais difícil mesmo. Sim. Não, eu acho que vou ver melhor depois, mas essa questão que você falou de você ir aumentando os pesos, encontrar esse padrão aqui, vou entender melhor depois. Ei, Luca. Oi. Mostra meu... Vai no AJ. Olha a última submissão. No futuro, quando eles aprenderem, a gente pode voltar para essa submissão para ver o que eles acham. Amém.
Não, aí Só tá. precisa é legal porque só precisa do update. Porque a carry é o trio 1, né? Que é bem interessante. Mas isso aí é. Mas vai ser Overkill interessante demais. no futuro. É. Interessante. Certo. Porque como essa solução gulosa, tipo, a ideia é beleza. Mas pra você ver a parte de só precisar pegar o último, é o que eu acho que realmente eles estão achando mais difícil. Aí, na solução que eu fiz, você realmente não precisa disso. Mas dá pra entender nessa solução aqui lentona que eu vou olhar todos os inícios possíveis? O que é que a gente tá fazendo aqui nesse código? Sim, sim. Sim? Certo. Esse é um N quadrado? É, Certo. Dá pra entender. certo. Então era o que eu queria. Eu não sei explicar muito bem não. Às vezes eu fico meio perdido, mas vamos lá. Eu faço o que dá. Vamos olhar a próxima. Aí agora, certo. A gente fez esse ao quadrado. Eu vou dizer essa da otimização só porque é muito bonito. Mas. Eu acho bonito. Vamos lá. Certo. Agora a gente tem que analisar um pouquinho diferente. Vamos analisar isso aqui como uma função matematicamente, só para olhar. Vamos olhar aqui. Certo. Então o que é que a gente tem? A gente vai ter o valor anterior S de AI, esse aqui, vou dizer que é esse ponto, que ou seja, vai ser esse comp, certo? Se eu tenho esse comp, eu vou desenhar todos os valores desse comp numa função, na ordem que eles estão colocados lá. Eu não estou ordenando nem nada, só estou pegando os valores dessa função. Eu tenho aqui, tenho outro e outro, certo? Então vamos dizer que o máximo é esse daqui. Esse é o máximo. O que é que eu sei? Quando e eu estou nesse cara agora, vamos dizer que o terminando em mim seja esse valor. Vamos dizer que eu vou olhar todo mundo, certo? Se eu olhar todo mundo, eu vou achar esse máximo. Aí eu sei que o máximo é esse. Quando eu for pro próximo cara, o que é que eu vou fazer? Eu vou, pra mim, não vai mudar nada, esse meu valor não vai mudar nada, certo? Porque esse meu valor enfim, ele já estava contido na resposta, então ele já estava considerando o meu peso. Eu vou olhar para todo mundo e vou adicionar um valor constante. E qual é esse valor constante? É o valor do meu peso. Ou seja, calma aí. Deixa eu olhar exatamente o que eu fiz no código. Ah, certo. Então, no código, eu primeiro eu adicionei. Então, vamos dizer que ignora o que eu tinha dito de eu cheguei aqui, esse aqui é o meu ponto, esse aqui é um ponto aleatório também. Eu cheguei aqui agora. Eu quero saber a resposta para mim. Eu estou aqui fora, eu sou depois. Aqui sou eu, que é o próximo cara. Eu sou no fim. O que eu vou fazer? Se eu tenho, certo? Eu sei qual foi o máximo na rodada passada. O máximo na rodada passada foi esse. O que eu vou fazer? Quando eu chegar em mim, eu vou em todos esses caras e vou subir por um valor. Que qual é esse valor? Esse valor é exatamente o meu peso. Então vai ser o peso. Quer dizer, o peso não. É o B de I. Certo? Ou seja, que é o meu dinheiro, sei lá, o meu custo, que ele define lá como B de I. Eu vou subir todo mundo com o valor constante. Se eu vou subir todo mundo pelo mesmo valor, o que é que eu posso garantir com isso? Se a gente sobe todo mundo igual, a gente pode perceber que o máximo nunca vai trocar. Porque, tipo, se esse cara, vamos dizer que A era maior do que B, maior ou igual a B, por exemplo, quando eu adicionar um valor constante, chamado de C, A mais C, com certeza, também é maior do que B mais C. Então, a observação que precisa para a gente conseguir, em vez de checar todo mundo toda vez, só checar uma vez uma coisa, é perceber isso, porque a gente está adicionando um valor constante em todo mundo. Se a gente adiciona um valor igual em todo mundo, é só eu subir e o máximo vai continuar o mesmo. Aí eu tendo esses caras subido agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso adicionar o novo cara no vetor,
que o que eu faço é aqui no final, dar esse pushback, mas eu também considero ele como sendo um ponto, que eu adiciono esse novo ponto aqui, que é o a.first mais a.second, ou seja, que é eu terminar em mim. Então eu só vou adicionar um cara, então é um tempo constante, porque eu tendo subido todo mundo e depois eu me adiciono. Então por isso que eu não preciso checar todo mundo, eu só preciso checar qual era o máximo anteriormente e eu, porque a resposta vai ser o máximo entre esses dois. Quer Show de bola. tentar explicar aí, Léo, pra ver se entende melhor? Acho que dá Cara, eu achei essa explicação boa. Volta ali na sua visualização. Aonde A aqui? parte mais importante é você visualizar que todo mundo no prefixo, né? Todo mundo que veio antes vai subir igual. É. Então, como é uma função que vai ter uma variação, vamos dizer assim, constante, né? Você só precisa do máximo dela, que é exatamente aquela ali do meio. É. Acho essa explicação bem legal, bem intuitiva. Foi Eu não pensei nisso o máximo que eu consigo fazer. Eu não. até Eu o não momento. nunca fui muito entendível às vezes não, mas. Vou codar aqui pra ver se melhora. Eu acredito. Então, deixa eu pegar meu código, já me empolguei aqui. Vou só copiar isso aqui. Mano, não faz sentido o seu código e o meu gastaria a mesma quantidade de memória. Não faz nem um pouco. Né? Isso aqui eu vou trocar e vou botar 0 mesmo. 0. Então... a gente já tinha falado long, né? Já. Então... tá bom, depois eu converto tudo pra long, mas não importa. Vou só explicar o que eu fiz aqui. Eu fiz na ordem inversa. Isso aqui a gente tem que subtrair. E esse aqui a gente tem que somar. Certo. O que é que eu estou fazendo? Inicialmente... opa, isso aqui está com 2 fora. Isso aqui não era para ser assim. Certo. O que é que eu estou fazendo? Como a gente olhou na função, eu não preciso salvar todo mundo, só preciso salvar esse cara. Então, o que é maior? Quando eu pulei para o próximo, o maior é esse cara aqui. Vamos dizer indutivamente que eu já achei o maior. Eu tenho certeza que é ele. Que no início vai ser 0, porque todos os valores vão ser obrigatoriamente maiores que 0. Porque todos os BDI são maiores que 0. Então, tendo agora o novo maior, vai ser ou o cara que já era maior anteriormente, mais esse valor que é o que? Esse valor constante que eu subo para todo mundo. Então, se antes ele era valor x, depois ele vai ser x mais c, que é essa constante. Então, eu tenho que considerar ele como o novo valor dele sendo isso, mas eu também posso maximizar terminando em mim. E qual seria o valor terminando em mim? Porque ele não está considerado nos pontos anteriores. Seria o meu peso mais o meu valor. Aí, para calcular a resposta, é só, como a gente já tinha feito antes, qual é o maior ponto de todos, menos o meu, porque eu sou o máximo. E é isso. Se quiserem, eu posso enviar até de novo. Deixa eu só make art, só para ver se não... tem que incluir vector, verdade. Tá, vou ter que incluir algoritmo também. Certo. Esse aqui não, ficou para depois.
Excelente, 0 pontos. Ah, é. Porque... Código tenho- perfeito, nota 0. É o long long, né, que você não... É. Eu fiquei triste porque eu tava vendo minha solução de stack tava dando 0, 0. Aí eu dei um define de long long e passou. Beleza. É. E porque a gente precisa desse long long, eu acho que a gente já tinha falado, quer dizer, a gente já tinha falado disso, não sei se todo mundo lembra, mas que o limite de inteiro é só até 10 elevado a 9 e o limite de long long é até 10 elevado a 18. Eu vou só voltar aqui no enunciado para mostrar que os pesos podem ser até 10 elevado a 15. Então isso vai dar errado. E quando a gente somar mais ainda com o BI, que é 10 elevado a 9, também vai explodir. Normalmente se você tem uma coisa que é 10 elevado a 9 e você está somando, você já precisa aumentar. Se você tem 10 elevado a 15 ainda, é obrigatório usar long long. Aí a gente define aqui long long. Eu falo de define agora ou não? Ou... Cara, meu, é tipo pode. de código, tá ligado? Não é? Hã? Pode falar, tipo, é só mais... É tipo truquezinho de código, não é matéria de fato. Só, tipo, É só porque é muito feio escrever. Isso aqui é feio demais, certo? Escrever long long. Aí a gente não faz isso. A gente coloca LL e escreve aqui. Pronto. Pronto, feito. Ou faz o outro jeito também, pessoal. Type def, long long, LL. geralmente faço internet. Tem essas duas maneiras. O define você bota o que você quer primeiro e o type def você bota o que você quer depois. Tem essa aqui também. É verdade. Essa daí eu não sei. Mas Bota o enfim. define aí também pro pessoal ver. As 3 maneiras. Tem esses 3 jeitos de você fazer uma coisa virar outra. Uma coisa que não é nada virar uma coisa que é uma coisa. Se você tá com preguiça de escrever as coisas aí, a gente normalmente usa esse LL porque long long é muito grande e fica feio no código. Exato. Você pode usar qualquer um dos 3, mas eu vou usar esse usem aqui porque é o que eu normalmente uso. Normalmente se faz com first e second também, bota FF. Isso. Isso. XY quando for ponto no plano. Mas enfim, eu não codei com isso, eu vou tirar. Exato. Certo. Enviar agora pra aí. Rapaz, 3h20 já, excelente. Empolguei. Foi mal aí qualquer coisa, se alguém tivesse que ir, mas vai ficar gravado, eu espero. Meu PC quase que morre ali também antes. Mas vai dar certo. É isso aí. Cara, deu TLE? Como assim? Tá, mas não TLE. Por quê? Sobe. Você usou Fast.io? Não. Será que precisa? Ah não, né? Eu não acredito nisso não. Eu não sei, mas é porque é long long, né, que você tá lendo. É com sorte, tá ligado? Pô, Eu acho que é isso aí isso. pra quem Tá bom, isso aqui sabe vocês não qual precisam saber não. Isso aqui é... de coisa. É pra transformar o CIN no printf, no scanf, vamos dizer assim. Sinceramente. Eu nem falei o que era sem... Depois a gente fala sobre isso. É. Depois a gente fala. Isso aqui é só pra passar, só pelo orgulho. Mano, você tá usando no PTR. Que isso? Qual a diferença? É que no PTR ele aponta pro ponteiro nulo. É melhor você usar false e null, ou zero mesmo. Perfeito. iOS base. Isso aí. Negócio chato. Pois é. Mas só pode ser isso, né? O TLE. Igual o meu outro código. Isso definitivamente não é importante saber agora. Deu certo agora. Nossa, eu não lembrava o quão lento era assim, Celsius. Eu não uso também. Enfim. É isso. Vou parar de gravar também, senão meu